Olá, hoje é sexta-feira, dia de resenha do Mundo Político. Vamos aos destaques da semana. Rodrigo Pacheco apresenta a proposta de renegociação da dívida a governadores. Grupo de trabalho da Câmara entrega relatório da reforma tributária. E uma semana de novidades nas eleições da capital. A principal, o prefeito Fuad Noman anuncia que trata um câncer. Estão comigo Marco Antônio Soalheiro e Heitor Peixoto. Olá, pessoal. Olá, Vivi, Heitor, todos que nos assistem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu nesta terça-feira com governadores e integrantes do governo federal para buscar um consenso sobre a proposta de renegociação das dívidas dos estados com a União. A dívida de todos os estados e do Distrito Federal é estimada em 765 bilhões. Minas tem a segunda maior, de cerca de 160 bilhões. A expectativa é que um projeto de lei complementar seja apresentado antes do recesso de julho. Marco, o encontro representou um avanço do processo de renegociação. Foi mais um passo nessa construção, que está sendo capitaneada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, desde o segundo semestre do ano passado, quando ele foi provocado inicialmente pelo presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, em relação ao caso de Minas Gerais. Os governadores, em geral, elogiaram o desenho proposto por Pacheco. O de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou a criticar a centralização de poder e de arrecadação em Brasília e disse que os estados atualmente são vítima de agiotagem, uma expressão forte que ele usou. Uma das frentes da proposta é a redução de indexadores. Atualmente, a dívida é corrigida pelo IPCA, que mede a inflação, mais uma taxa de 4%. E com essa proposta, haveria uma mudança da taxa para 1% além do IPCA. Então, seria uma redução substancial. Outra parte é a entrega de ativos para abatimento do montante total de dívidas de cada estado. E nesses ativos poderiam estar inclusos recebíveis, créditos judiciais, imóveis e empresas públicas. Há ainda, por fim, a conversão dos juros em investimentos nas áreas de educação, infraestrutura e segurança pública. São 3 áreas. Estava aqui tentando relembrá-las, mas são essas 3 áreas. E é justamente em relação a essas áreas, essas contrapartidas, que há divergências ainda entre o Planalto e os estados. Os estados querem incluir investimentos de forma retroativa e também verbas com custeio, o que não tem, por hora, ainda a concordância do Palácio do Planalto. Bom, mas a maior exceção mesmo para opinião e para reação dos governadores ficou por conta do governador Romeu Zema, que saiu dizendo que a proposta é insuficiente. Além dessa questão das contrapartidas, que eu já expliquei aqui, de investimentos, Zema criticou a ausência no projeto daquele desconto adicional de 50% que Pacheco propôs inicialmente ao governo Lula para estados que conseguissem fazer um abatimento de 50% da dívida. Então, a ideia inicial do Pacheco era que, feito esse abatimento de 50%, o Estado seria premiado ainda com outra redução pela metade, mas o governo Lula também não deu aval a isso, por entender que isso traz riscos de equilíbrio fiscal também para a própria União. Referiria à lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. Aí o governador mineiro disse que ainda espera que deputados e senadores apresentem outras medidas para melhorar a proposta, sem detalhar exatamente quais seriam essas medidas, e tem a questão do prazo, que para Minas Gerais é muito importante. Vence no próximo dia 20 de julho a liminar do ministro Nunes Marques, que mantém suspenso o pagamento de parcelas da dívida. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o julgamento do mérito dessa questão da dívida de Minas Gerais vai ser em 28 de agosto, mas o fato é que não há uma prorrogação imediata do prazo da liminar a partir da marcação dessa data de julgamento. A própria União... Uma coisa não está condicionada. Não está condicionada a outra. E a própria União já disse que não concorda com essa prorrogação automática. Então, resta ao Estado, nesse momento, a Advocacia Geral do Estado, interpelar novamente o Supremo
em busca de um novo prazo, né? Isso seria julgado aí pelo presidente Luiz Roberto Barroso ou por seu vice, Fachin, né, que são os plantonistas nesse momento do Supremo. A verdade é que tem um monte de variáveis, né? Aí ainda no meio do caminho, apesar de o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, estar trabalhando com um prazo, a Haddad também já falou nisso, mas um prazo que seria aí antes do recesso ter o projeto já no Senado iniciando tramitação. Então, é isso mesmo, né? A expectativa é que tão logo esteja acordado o projeto entre as partes, a dificuldade está em chegar a esse denominador comum no momento, mas tão logo isso aconteça, o projeto seria protocolado em regime de urgência no Senado para que não precisasse passar pelas comissões, e aí a intenção de Pacheco seria votar antes do recesso, né, que começa a partir do dia 19 de julho. O senador Davi Alcolumbre, né, que é um aliado de longa data de Pacheco, vai ficar com a relatoria dessa matéria. Agora, para a gente encerrar esse assunto, Vivi e Heitor, a imprensa noticiou essa semana também uma movimentação paralela do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto a ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele tem informado os ministros, né, sobre esses passos das negociações, e um dos temores de Haddad é que se faça uma repactuação, mas que estados ainda judicializem alguns pontos divergentes. Então, uma preocupação com as minúcias, né? Exatamente. Tem detalhamento na proposta para que não haja demargem, é isso? Exatamente. Né? E aí uma das possibilidades para se evitar isso seria incluir no projeto a previsão de que os estados que aderirem à repactuação teriam que abrir mão de demandas judiciais em relação à questão. Bom, porque demanda judicial é sempre possível, né? Tem sempre um jeitinho, os advogados é que sabem bem isso. A semana teve momentos animados no mercado de capitais. O dólar chegou na terça-feira a 5,70. Foi a maior desvalorização do real em 2 anos e meio. No noticiário, a alta foi relacionada aos juros dos Estados Unidos, às incertezas do cenário fiscal do Brasil e a declarações do presidente Lula. No início da terça-feira, o presidente ameaçou tomar medidas concretas para deter a moeda, o que, segundo analistas, deu mais combustível à especulação. A equipe econômica teria admitido reservadamente implicância do mercado com Lula, mas avaliou que o presidente precisava recuar de declarações como tomar medidas concretas, comentar seu real compromisso com o ajuste fiscal ou o nível de apreço que tem pelo presidente do Banco Central, Campos Neto. Esse era o clima. Bom, chegou na quarta-feira, teve reunião da equipe econômica com Lula e uma declaração do presidente pôs água na fervura, né, Heitor? Exatamente, Vivian. Marco, o Lula disse que o governo não joga dinheiro fora e que quando gasta é porque é necessário e que a responsabilidade fiscal, aspas, para o presidente Lula, não é palavra, mas um compromisso desse governo desde 2003, claro, aqui uma referência ao primeiro mandato dele como presidente da República, e diz também que essa responsabilidade fiscal será mantida à risca. A gente está gravando sexta-feira à tarde, agora há pouco, né, na hora do almoço mais ou menos, o Lula renovou essa fala dizendo que o Brasil não vai quebrar, que o equilíbrio fiscal está garantido, aí, segundo ele. Então, pela mudança de discurso, parece que Lula, de fato, foi convencido de que as declarações até aqui estavam trazendo estragos aí para o governo em diferentes dimensões, porque especialmente a questão do dólar, né? Porque o dólar caro, ele pressiona a inflação. A gente tem exemplos aí de produtos importados que ficam mais caros, mas também produtos nacionais que têm matéria-prima internacional também são pressionados. E a gente tem alguns exemplos aí, eletrônicos, vestuários, até mesmo alguns alimentos são pressionados por essas oscilações do dólar. Né? O trigo, fundamental, e que tudo que mexe no bolso da população, e claro, é risco para qualquer governo, não só o governo que está aí neste momento. Bom, o Haddad, o ministro da Fazenda, ele disse a jornalistas nessa semana, aos jornalistas, que era preciso, então, acertar a comunicação. Também é uma expressão do ministro, que estava havendo muitos ruídos em torno dessas questões econômicas. E aí um parênteses aqui, pessoal, o colunista do Globo, Lauro Jardim, disse que na contramão da fala de Haddad, há líderes governistas dizendo que Lula tem sim que continuar sendo enfático nessas confrontações
aos banqueiros, também aos juros altos, entendendo ser um caminho para reaproximação com o próprio eleitorado e com a população em geral. Hoje, na capa da Folha, tem uma matéria que eu li assim rapidamente por cima, mas que tinha uma manchete dizendo assim: aliados acham que Lula tem que parar de falar de economia e tratar daquela pauta que é pauta do governo, no sentido de que é positiva, não é? Sim. Enfim, há muita gente em volta dizendo muita coisa. A ala econômica diz uma coisa e outras figuras, né, dando outras sugestões. E mesmo que prevaleceu por enquanto, então, é exatamente esse alinhamento com a área econômica, preocupação com os impactos do dólar e outros fatores aí da economia. Como a gente viu, então, foi o que prevaleceu neste momento, a sinalização do presidente no sentido de acalmar o mercado. E vieram mais sinais, além desses discursos, porque além dessas reuniões da quarta-feira com Lula, Haddad e secretários da Fazenda, depois de tudo isso, já na noite de quarta, o ministro Haddad anunciou aí um corte de quase 26 bilhões de despesas do orçamento 2025, que está sendo preparado agora. A ordem é um pente fino nas contas, em todos os ministérios, mas começando aqui com os benefícios sociais, né? A gente tem questões previdenciárias, o BPC, benefício de prestação continuada, e outros elementos aí nessa conta. Passar pente fino, na verdade, é olhar se o cadastro está correto. Se são pessoas que precisam, que estão recebendo, ou se tem escape. Exatamente. E antes disso, antes mesmo do corte, o Lula determinou à equipe econômica que cumprisse à risca o arcabouço fiscal, que atrela o crescimento das despesas ao respectivo crescimento nas receitas. Resultado imediato, o dólar que estava batendo nos 5,70, já na quarta-feira, isso foi na terça, né? Na quarta-feira ele já estava na maior queda em 1 ano e meio, fechou em 5,56, e a queda aumentou ainda mais na quinta, fechando em 5,48. Então teve impacto aí. Bom, mas alguns economistas do mercado de capitais ouvidos na imprensa disseram que o tal do corte de 25,9 bilhões é insuficiente. A imprensa ouviu vários... Essa é a palavra da moda, insuficiente. De novo. A imprensa ouviu vários economistas, ouviu várias matérias nesse sentido, muitas falas diferentes aí. Bom, em linhas gerais, o que eu pude observar? Que a maioria dos economistas estão exaltando as medidas, reconhecendo o esforço do governo nesse sentido, mas com esses alertas de que adiante, mais à frente, podem ser necessários outras sinalizações. Entre elas aqui, ajustes em áreas fundamentais como saúde, educação e mais questões da Previdência, e que de saída agora é fundamental que o governo faça o detalhamento das medidas que ele deve adotar nessa contenção de custos, que faça um monitoramento rigoroso das despesas e receitas, que tenha mais transparência no diálogo com o mercado, foi outra fala de economistas aí nesse processo, e que garanta o cumprimento das metas de inflação sem prejuízo do crescimento econômico. Então, alguns recados aí dados para alguns economistas ouvidos pela imprensa, mas na maioria das falas, Vivi, sempre tem uma primeira fala elogiosa aí a essa sinalização do presidente. Agora, eu acho que é uma coisa que nós aqui, como jornalistas, devemos ressaltar, que especialmente a grande mídia, ela ouve especialmente os economistas que estão no mercado financeiro e que representam o mercado financeiro quando fazem esse tipo de análise. Se a gente for conversar com os economistas, pesquisadores, economistas, professores de universidades, muito provavelmente a gente vai ver uma inflexão nessas leituras. Né? Da nossa experiência, a gente imagina isso. As entrevistas que a gente faz no mundo político mostram bem essa diferença. Bom, ontem, cumprindo o cronograma previsto pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados do grupo de trabalho que tratam da regulamentação da reforma tributária apresentaram o parecer do primeiro projeto que detalha a mudança constitucional. O que chamou atenção no relatório, Marco? Os maiores destaques são as carnes fora da cesta básica, isenção para absorventes e uma alíquota seletiva maior para jogos de azar e para carros elétricos. O primeiro texto, dessa regulamentação, ele detalha a implementação do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. Juntos, eles formam o IVA, o Imposto de Valor Agregado, tributo que vai substituir 5 impostos que incidem atualmente sobre o consumo: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Esse IVA terá uma alíquota padrão que vai incidir sobre a maioria dos bens e serviços de 26,5%.
O texto apresentado nessa quinta-feira, a gente lembra, ainda será debatido pelos líderes da casa, portanto, pode sofrer novas modificações. Importante lembrar que esse é o primeiro projeto, são 2 projetos da PLC, PLP que chama, na verdade, né? Que é o projeto de lei complementar, são 2, divididos em 2 partes, e o primeiro é que trata de tributação de consumo especificamente, por isso que a gente está falando de carne elétrica e tudo mais, né? Bom, a previsão é votar na semana que vem um dos 2 desses projetos complementares da regulamentação da reforma. Exatamente, o objetivo é votar mesmo antes do recesso de julho, portanto, né, no mais tardar até o dia 18, e enviar para o Senado. Para isso, Arthur Lira já fez um acordo com os líderes partidários no sentido de que o projeto não receba emendas nessa etapa de tramitação. E, em paralelo, o governo Lula correu essa semana para liberar, né, verbas bilionárias de emendas parlamentares, respeitando inclusive o prazo, né, para que isso aconteça antes das eleições municipais. Tem a data de 6 de julho, esse sábado, deste fim de semana, é a data limite aí para que o governo possa fazer o pagamento dessas emendas, né, a tempo delas serem executadas ainda nesse ano eleitoral. E o governo acelerou bastante o ritmo desses pagamentos. A ideia é cumprir a meta de, até dia 6 agora, né, amanhã, sábado, estar com 40% do montante total dessas emendas quitadas. Isso significaria aí 22 bilhões de reais. É um aceno que o governo faz aos deputados e que pode também, né, acabar refletindo indiretamente em uma maior boa vontade com esse projeto da reforma tributária. Vale lembrar que essas emendas são emendas impositivas, ou seja, o governo tem mesmo que liberar os recursos dessas emendas que os deputados foram lá nas bases deles e indicaram. Vai ser aplicado, o dinheiro vai ser usado aqui, não é? Nesses municípios para tais e tais finalidades. O governo decide o ritmo de pagamento delas. Decide o ritmo. E o que está fazendo? Acelerando o ritmo para ter a boa vontade para a votação, não é? Da regulação da reforma tributária. Bom, regulamentação da reforma tributária, o novo plano para pagamento de dívidas dos estados, são questões importantíssimas que dependem daqui para frente do Congresso Nacional. Pois é, uma das entrevistas do mundo político foi com uma estudiosa do parlamento brasileiro, a cientista política e pesquisadora da USP, Beatriz Rey, que acaba de lançar o livro My News Explica, Congresso Nacional. Ela faz análises bem interessantes, né, Mar? Faz sim, Beatriz faz um acompanhamento, né, realmente muito minucioso do Congresso Nacional. Ela destaca o Congresso como sendo o poder mais poroso e mais aberto entre os poderes, né, da nossa República. Destaca também a importância dele para a democracia e defende que sejam separadas, né, a instituição de pessoas que a ocupam. Mas Beatriz também reconhece vários problemas e disfunções, né, na instituição. E para ela, o maior desses problemas atualmente diz respeito a uma concentração excessiva de poderes nas mãos dos presidentes das duas casas, do Senado e da Câmara. Vamos conferir. Eu não consigo ver nenhum tipo de modernização ou reforma substantiva do regimento, por exemplo, se a gente não discutir os poderes excessivos dos presidentes das casas, das duas casas, mas principalmente da Câmara dos Deputados, né? A gente estava falando do impeachment, a gente teve 2 presidentes que não acolheram aí os pedidos de impeachment. Uma das coisas que eu sugiro é que se estipule um prazo para que haja uma resposta, né? Para que haja um posicionamento. Mas a gente tem uma série de desrespeitos aí. O poder do presidente da Câmara vem crescendo ao longo dos anos, principalmente diante de 2 presidentes recentes, que a gente teve, tanto Dilma Rousseff quanto Jair Bolsonaro, que não em parte ou em muito, abdicaram das suas prerrogativas legislativas, entregando o poder para os presidentes da Câmara. E aí você tem um crescimento desse papel. Os presidentes da Câmara têm atuado aí quase como co-presidentes da República, a ponto da eleição da presidência da Câmara, na minha opinião, ser tão importante quanto a eleição presidencial. Bom, o mundo político ainda ouviu o economista e ex-ministro da Fazenda, Paulo Haddad, sobre os 30 anos do Plano Real.
A entrevista também está disponível no portal da Assembleia. Quarta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o Brasil não deve, por enquanto, realizar novos leilões para importar arroz, que os preços já cederam e voltaram à normalidade. O governo chegou a fazer um leilão para comprar o produto, mas suspeitas de corrupção levaram ao cancelamento do certame. Nos 2 últimos meses, ou melhor, os últimos 2 meses, o governo federal foi bastante pressionado por produtores rurais sobre a necessidade da importação, já que as perdas na safra não foram tão expressivas. O ministro explicou, na ocasião, que a decisão de importar não teve a ver com abastecimento, mas com especulação e aumento dos preços após a tragédia do Rio Grande do Sul, estado responsável por 70% da produção no país. O presidente da Argentina, Javier Milei, cancelou a participação dele no Mercosul no fim de semana em Assunção, no Paraguai. Ele virá ao Brasil para um encontro da extrema-direita em Santa Catarina, mas não se encontrará com Lula. Pelas redes, Milei fez um ataque ao presidente que chamou de perfeito dinossauro idiota, em resposta à fala de Lula cobrando um pedido de desculpas por um ataque anterior. A orientação no governo, até aqui, é ignorar os ataques do presidente argentino. Não é isso, Heitor? O Palácio Planalto afirmou que não comentaria essas declarações do presidente argentino, Milei. A avaliação do governo Lula é que o Milei busca exatamente a confrontação para criar uma cortina de fumaça sobre a crise social pela qual passa a Argentina. Mas aí a gente teve o colunista do UOL, Jamil Chad, dizendo que dependendo do tom usado aí pelo presidente argentino, e a gente viu que o tom foi bastante forte, a situação pode ficar, sim, isso insustentável. Falando aqui na imprensa, a repercussão da imprensa foi por ela, inclusive, que o governo Lula disse que ficou sabendo da vinda de Milei ao Brasil. O presidente argentino está vindo, então, para Balneário Camboriú participar da Conferência de Ação Política Conservadora, segundo o deputado federal Eduardo Bolsonaro, é o maior encontro de conservadores da história da América Latina. Além de palestrante no evento, Milei pode se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A comunicação oficial da Embaixada Argentina foi feita ao Itamaraty apenas na manhã de quinta-feira. Foram pedidas aí as facilidades migratórias e aduaneiras para o Milei e para a sua equipe. É um procedimento padrão aí na diplomacia. O Brasil diz que vai atender, mesmo não sendo uma visita oficial. Rusgas à parte, a preocupação maior do Planalto não é nem com esse enfrentamento direto com o Milei, mas como você mencionou, Viva, a questão do Mercosul. Essa ausência do Milei na cúpula do Mercosul domingo e segunda no Paraguai. Seria um sinal de que um dos principais países do bloco, neste momento, não está comprometido com a existência do próprio bloco. É isso aí que preocupa o governo neste momento. Bom, vamos em frente. Depois a gente conversa mais sobre esses assuntos quentes. Nós temos que correr, porque nosso tempo está acabando e nós temos que falar de eleição, tá? Bom, mas antes disso, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de apropriação de bem público, lavagem de dinheiro e associação criminosa no chamado Inquérito das Joias, aquela investigação sobre o recebimento de joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita a Bolsonaro. Essas peças teriam sido negociadas nos Estados Unidos por emissários do ex-presidente. O relatório final da Polícia Federal foi enviado ao Supremo Tribunal Federal ontem. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Heitor, semana passada nós falamos do projeto do governo que aumenta o valor das contribuições do IPSENG. Ele avançou nas comissões, não é? Pois é, avançou depois de 2 meses e meio, praticamente, de obstrução. Ele agora está na comissão final, que é a comissão de fiscalização financeira e orçamentária. Até aqui, ferrenha obstrução, muitas discordâncias com relação ao teor do projeto. Esse aumento do valor que os servidores vão pagar pela assistência em saúde, são várias mexidas aí pelo governo. A oposição cobrando informações do governo sobre essas mexidas, até os cálculos que embasaram aí essas decisões do governo de mexer em piso e teto de alíquota de contribuição. Então, isso tudo está em discussão. Só que na administração pública, Comissão de Administração Pública, nessa semana, a gente teve uma suspensão dessa obstrução. Ali a deputada Beatriz Cerqueira dizendo
que estava retirando todos os requerimentos de obstrução, entendendo que o processo já está exaustivo, o governo não está apresentando respostas, está exaustivo para os próprios servidores, que estão tendo, inclusive, ponto cortado quando vem aqui acompanhar a tramitação do projeto, e dizendo que a própria base está se beneficiando desse processo no momento que Zema chama os deputados lá para pedir empenho nas votações e acaba concedendo aí benefícios a esses deputados da própria base de governo. Então, neste momento, que pé que a gente está? Na última comissão, portanto, mas houve um pedido de vista do deputado Sargento Rodrigues, agora na quarta-feira, aí adiou para quinta-feira a análise, a reunião não foi aberta, então ficou para a semana que vem. O governo tem pressa, urgência de votar esse projeto ainda no primeiro semestre. A gente continua firme na obstrução. Continua. Bom, essa semana foi marcada pelas novidades no cenário de pré-campanha da capital. A mais importante delas, sem dúvida, foi o anúncio do prefeito Fouad Noman de que está em tratamento de câncer e vai se manter na disputa pela reeleição. Marco, o que mais o prefeito falou, né? E como é que essa notícia repercutiu? O diagnóstico, segundo o prefeito, né, é de um pequeno linfoma abdominal. Ele passou por procedimento cirúrgico e iniciou de imediato o tratamento. Segundo ele, o prognóstico médico agora para a cura é bastante positivo. A decisão de se manter na disputa foi tomada após uma conversa dele com a esposa, com os 2 filhos e os 4 netos. Fouad está atualmente na segunda colocação, né, empate técnico com vários outros pré-candidatos nas pesquisas disponíveis até então, que tem na liderança o deputado estadual Mauro Tramonte. E após, né, esse anúncio da doença, ele recebeu a solidariedade de todos os demais pré-candidatos em manifestações públicas e das principais autoridades do Estado também, incluindo o governador Romeu Zema, presidente da Assembleia Tadeu Martins Leite, entre outros. Bom, está topando, diante disso, continuar candidato. Seguirá. Admirado. Bom, e alguns movimentos no cenário eleitoral da semana indicam a já esperada redução de concorrentes na disputa. A deputada Ana Paula Siqueira, da Rede, anunciou que abriu mão de disputar e vai apoiar Rogério Correia, do PT. Ela vai oficializar essa decisão agora na quinta-feira, dia 11, com a presença da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é integrante da Executiva Nacional e da Rede Sustentabilidade. Ana Paula, inclusive, vai entregar o plano de governo que ela elaborou para o Rogério Correia para ver se ele toca alguma medida aí que ela sugere. A imprensa também deu, né, pessoal, a possível desistência do Carlos Viana dessa disputa. Uma das razões aí seria a entrada do deputado Mauro Tramonte, que está liderando aí alguns cenários de pesquisa, é um comunicador como ele e, em tese, atuante dentro daquela mesma faixa do eleitorado. Posteriormente, Viana negou, né? Pelo menos por hora que... isso. Ele, inclusive, deixou a presidência do Podemos após um acordo com a deputada federal Nelly Aquino. O comando está sendo assumido pelo marido da deputada federal, que é o Rony Rinco Rodrigues. A mudança seria para que o grupo da Nelly ele possa participar das negociações em torno da construção das chapas para vereador. Ela que foi vereadora, presidente da Câmara de Belo Horizonte, mas a Nelly Aquino, que também é presidente estadual do Podemos, ela nega que o partido tenha desistido da candidatura, dizendo que Viana só não vai ser candidato se ele não quiser. E a pré-candidata do Novo, Luísa Barreto, também destacada na imprensa essa semana, com Romeu Zema, governador, admitindo a possibilidade dela não ser candidata em outubro por conta de possíveis alianças do Novo com outros partidos nessa disputa. Luísa Barreto tem sido cotada aí como vice de várias candidaturas. O Zema disse que as pesquisas eleitorais podem ser definidoras se ela fica ou sai da disputa, mas até aqui ela tem sustentado sua pré-candidatura. Na entrevista que fez com a gente aqui no Mundo Político, ela não se disse muito propensa a ser vice, né? Praticamente descartou isso. É verdade. E queria até o fim. Né? Bom, até agora estiveram no Mundo Político 8 dos 10 pré-candidatos: Bela Gonçalves, Ana Paula, Rogério Correia, Duda Salabert, Carlos Viana, Luísa Barreto, Gabriel Azevedo e Bruno Engler. Ana Paula já abriu mão, né, da candidatura para apoiar Rogério Correia. Bela Gonçalves sinaliza, no mesmo sentido, pela unidade da esquerda. Mauro Tramonte e Fouad Noman já foram convidados pelo programa, só faltam os 2. Todas as entrevistas estão disponíveis no portal da Assembleia, no link da TV. E como nós estamos atrasados, nós vamos aqui encerrando com uma última notícia. O presidente Lula reabriu a comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos que foi extinta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em dezembro de 2022.
a retomada era uma demanda de grupos de direitos humanos e cabe à comissão agora continuar o trabalho de mobilizar esforços para encontrar os desaparecidos, né, entregar às suas famílias e também para emitir pareceres sobre indenização, indenização a que os familiares têm direito. Então, gente, a gente se despede por aqui. Marco e Heitor, valeu. Essas notícias que nós pulamos aqui, nós vamos deixar para uma outra ocasião, porque elas vão continuar valendo. Fervendo o noticiário. Ótimo fim de semana para vocês e para todos que nos assistem. Isso aí, o Marco está de volta na segunda, com um programa inédito, e a gente na próxima sexta-feira. Até lá.